talvez seja 1024 por 768. Né? As resoluções disponíveis nas placas de vídeo são de 640 por 480, 800 por 600, 1024 por 768, 1280 por 960 ou até mais já, né, gente? Podendo variar conforme o modelo e marca. Seu site será visto em posição diferente conforme a resolução definida na máquina do internauta. Ou seja, você tem que projetar o seu site, né, pensando na maioria. Né? Hoje, eu recomendo você utilizar 1024 por 768. Talvez essa resolução seja mais utilizada hoje até do que a própria 800 por 600. Né? E dá diferença? Dá. Né? Por exemplo, esse site aqui, ele está na resolução 800 por 600. Né? Veja, na resolução 1024 por 768, apareceu uma coisa que não tinha antes, né? Ficava cortada, né? Tá? Veja a diferença, né? 800 por 600, né? Não cabe todo o site na tela, né? 1024 por 768 que já apareceu, porque esse site foi projetado para essa resolução, né? É o que a gente aconselha hoje, tá? Resolução de imagem, né? Com o meio de apresentação do projeto é a tela do computador e não uma página impressa, arquivos de alta resolução não fazem parte das mídias interativas. Gráficos de alta resolução foram criados para serem impressos em impressoras de alta resolução. Né? Geralmente uma imagem em alta resolução possui algo em torno de 300 ppi, né? Pontos por polegada. A resolução de tela mais comum é gerada por 72 ppi, pixels por polegada. A unidade de medida para imagens na internet é feita em pixels, em vez de centímetros ou polegadas, utilizados em mídia impressa. Ou seja, a resolução de imagem para a tela do computador, ela é mais baixa do que a resolução utilizada em gráficas, para panfletos e revistas, né? Em média, você calcula aí 72 pontos por polegada para a internet, né? Fazendo uma comparação, uma analogia com impressões gráficas, né? Você vê, para gráfico já é em torno de 300, né? Então tem uma diferença grande aí de qualidade, né? A internet ela não vai funcionar bem, né, se você carregar imagens muito pesadas, né? Vai tornar lento para o seu usuário, para a pessoa que estiver acessando o seu site. Ok? Um exemplo, né, de resolução, né? Uma imagem com baixa resolução, você identifica os pontos, né? Tá vendo? Uma imagem de alta resolução, né, ou uma resolução melhor pelo menos, né, você não acha os pontos, né? Os pontos ficam menos claros aqui. Tá ok? Para a internet, muitas vezes, isso aqui é o ideal, né? Não precisa baixar tanto também, não. Né? Isso aqui seria abaixo de 72 dpi. Né? Esse aqui é em torno de 72 ou um pouquinho mais. Tá? Profundidade de cor. Né? A profundidade de cor é a quantidade de informação que o vídeo usa para descrever a cor. Quando um computador tem configurado a placa de vídeo para mostrar apenas 256 cores, o navegador mostra as páginas web através de uma paleta de cores especial de 216 cores, chamada paleta web ou paleta segura, e não usando as cores do sistema operacional. Placas de vídeo com apenas 1 mega exibiam apenas 256 cores. Atualmente, as placas têm mais de 32 megas, exibindo assim mais de 16 milhões de cores. Tá? Então, a questão da quantidade de cores também interfere. Né? Para a web, de um modo geral, as paletas de cores para a web, né, elas usam em torno de 216 cores. Né? Já é o suficiente para você compor, né, uma imagem para a web muito bem. Tá ok? Um exemplo, né, de profundidade de cor, a diferença que tem dos nuances, né, de uma cor para outra. Né? Tá ok? Modelos de cor RGB
e CMYK. Né? Modelo RGB. Tá? Uma larga porcentagem do espectro visível pode ser representado misturando-se 3 componentes básicos de luz colorida em várias proporções. Estes componentes são conhecidos como as cores primárias. Né? Vermelho, né, que é o red do RGB, verde, que é o green, né, azul, que é o blue. Seu monitor cria cores emitindo luz através dos fósforos vermelhos, verde e azul. Esse é o sistema utilizado pelo computador para que sejam montadas as cores. Né? Modelo CMYK. Né? Este modelo é usado no processo de impressão a 4 cores. Nesse processo, a cor é reproduzida combinando-se 4 tintas: ciano, magenta, amarelo, yellow, né? E preto, black, que é o CMYK. Né? Pergunto a vocês, para nós que mexemos com web, né? Qual que é o sistema mais utilizado? Né? Qual que é o sistema que nós devemos utilizar? RGB ou CMYK? O que vocês acham? Bom, gente, se é para ser exibido na tela do computador, o modelo mais adequado é o RGB, né? Que ele foi feito para montar cores na tela. Né? Para vocês entenderem a diferença, é muito simples. Né? O sistema RGB, tá ok? Imagina 3 luzes diferentes, com cores diferentes, 3 faroletes diferentes, apontando para um mesmo ponto. Imagina um farolete com um filtro de cor vermelho, um filtro de cor verde, um filtro de cor azul. Imaginaram? Os 3 apontando para o mesmo local. A tendência dessa cor é ficar mais clara ou mais escura? Ou seja, eu tenho lá 3 lanternas apontando para o mesmo local. A tendência dela é ficar mais clara, correto? Agora, imagina no modelo CMYK, que é o uso de tintas. Né? Imagina aí você com 4 giz de cera na mão, né? 4 giz de cera na mão, um de cada cor, né? Um ciano, um magenta, um yellow e um black. E aí você pega esse giz de cera e passa no mesmo local, os 4, né? Um ciano, um magenta, um yellow e um black, no mesmo local. Essa cor que vai prevalecer ali, as 4 cores juntas, né? Vai prevalecer uma cor mais clara ou mais escura? O que vocês acham? Mais escura, né, gente? Se você passa várias tintas no mesmo local, essa cor vai escurecendo. Então, isso aí é uma pequena amostra de como que é diferente o sistema de luzes, que é o que o monitor utiliza para mostrar as cores, chamado de RGB, e o sistema de cores por pigmento, por tinta, né? Chamado de CMYK, que é utilizado em gráficas, em impressões. Por isso, gente, que nunca você vai ter no papel fielmente, exatamente a mesma coisa que você tem na tela. Né? São mídias de comunicação diferentes. Né? Vai ficar mais próximo, talvez, né? Muito parecidas, talvez, mas idênticas não. Tá ok? Tranquilo? Olha o exemplo aí, né? A mistura do RGB, né, leva a cor branca, né? Leva ao white. Né? A mistura de cor CMYK leva ao preto, ao black. Tá vendo? Então, uma diferença aí fundamental. Ok? RGB e CMYK. Tá? Impressão, né? Como diante desse cenário que a gente apresentou, né? Outro ponto a se levar em consideração em um projeto de website é quanto à impressão de páginas. Né? Se você pretende que o seu público imprima informações, projete suas páginas levando isso em conta. Fundos escuros que exigem texto em branco,
acabam gerando impressão de texto branco sobre o papel, resultando em nada visível. Uma solução muito adotada atualmente é a criação de uma versão da página destinada à impressão para as páginas do site que tem essa necessidade. Então, se você disponibilizar para o usuário uma versão para impressão à parte, né, é melhor do que às vezes aquela tela que você montou do site, né? Uma tela para impressão normalmente é uma tela menos carregada, né, do que a tela do site. Olha um exemplo aqui, né? Isso é muito comum. Nesse exemplo aqui nós temos o site, né, como ele é concebido, né, com algumas informações que muitas vezes o usuário não vai querer imprimir, né? Número de opiniões, tá vendo? Aí tem uma opção aqui de imprimir, né, que ele monta uma página bem mais sintetizada, né, só com as informações que realmente vão ser necessárias serem impressas, né? Só aquilo que realmente vai ser necessário ser impresso, ok? Uso de fontes, né? Uma outra preocupação que o web designer tem que ter. A utilização de fontes também representa um problema ainda não resolvido adequadamente pelos navegadores. Quando se utiliza uma fonte em uma página HTML, esta apenas será visualizada se ela estiver instalada na máquina do internauta. As fontes normalmente usadas são as fontes sem serifa, Arial, Helvética, Verdana, aquelas fontes mais padronizadas, que você tem certeza que o seu cliente, o seu usuário, vai ter instalado no computador. O tamanho que a linguagem HTML permite que seja usado nos textos em uma página web também representa uma limitação. O tamanho máximo do corpo de um texto em HTML é 36 pontos, né? Então, não usar fontes muito fora daquilo considerado como padrão, fontes fora do sistema operacional, né? Bom, agora, pessoal, vamos falar sobre o método DAD, né? Definição, arquitetura da informação, design e implementação, tá ok? Definição, arquitetura da informação, design e implementação, tá? Definição, né? Coleta de informações, geração de ideias e esboços. Interessante. Objetivo, público-alvo, né? Pesquisa e solução, proposta, contrato e cronograma. Ou seja, aqui na definição você vai ter algumas orientações para desenvolver o seu site, né? Por exemplo, algumas pesquisas, né? Algumas ideias, criatividade, alguns esboços, alguns desenhos no papel. Qual que é o grande objetivo, né, para se desenvolver aquele projeto? Qual o público-alvo, né? Quem que vai usar o seu site, né? Não se esqueça nunca disso, né? Que tipo de público que vai usar o seu site? Alguma solução de acordo com algumas pesquisas? E fundamental, né, gente? Principalmente que o web designer trabalha com clientes, montar uma proposta no papel direitinho. Você pode pesquisar na internet, existem vários exemplos de proposta, né? Montar um contrato de prestação de serviços, né? Cobrar adequadamente de acordo com o mercado atual, né? E um cronograma de tarefas, né? Se organizar com relação ao que você vai precisar montar no seu site, tá? Isso nós chamamos de definição, ok? Um exemplo de pesquisa que você pode fazer, né? Por exemplo, olha lá, qual o objetivo do site, certo? Qual será seu público-alvo? O site será de comércio eletrônico ou apenas institucional, né? Olha aí, a atualização do site será semanal ou mensal? Vai ser necessário você tirar fotos dos produtos? Ele é sério o tempo todo ou ele também pode ser bem-humorado, né? Usa cores quentes ou frias, chamativas ou pastéis, né? Apresenta os produtos e serviços da empresa como a atração principal ou disfarçados entre outras funções do site, certo?
Aceita publicidade ou não? Né? É independente ou é ligado a um portal? Né? São perguntas que você pode anexar ao seu projeto para te orientar, para te dar um norte